Fala, galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida sobre o Paris Saint-Germain de Maurício Pochettino, último semifinalista da atual edição da Champions League, do qual a gente ainda não tinha feito uma análise. Algumas razões para a gente ainda não ter feito essa análise principalmente a gente não ter detectado tantos padrões assim que excluíssem a dependência do PSG, do estilo de jogo do PSG, das jogadas de contra-ataque e também da qualidade individual de Neymar e Mbappé. Ainda assim, tem alguns padrões que realmente foram detectados e algumas mudanças, algumas versatilidades táticas do estilo de jogo da equipe do Maurício Pochettino. Começando pela escalação que normalmente entra em campo, com Keylor Navas no gol. O lateral direito titular é o Florenzi, a dupla de zaga com Marquinhos e Kimpembe. Na lateral esquerda, o Bernat é o titular, mas já está há algum tempo machucado. Ele tem algumas reservas, né? O Diallo, o Bakker é quem vem jogando, o Kurzawa também pode jogar por aqui, enfim. São 3 volantes na equipe do PSG. Normalmente, o primeiro volante, o cara mais defensivo, que faz mais a proteção dos zagueiros, é o argentino Paredes. E jogam também por aqui o Gueye e o Verratti. O Gueye foi expulso, né, na partida de ida contra o Manchester City. Fica a expectativa de quem vai ser o substituto dele, se vai ser um meio-campista mesmo, se vai ser um jogador mais agudo, mais ofensivo. Isso a gente vai falar daqui a pouco. E o trio de ataque normalmente é composto por Di Maria na ponta direita, o Mbappé jogando como esse jogador mais avançado, mas numa posição diferente de centroavante, e o Neymar joga aqui pela esquerda ou pode jogar no meio na variação do PSG para o 4-2-3-1, isso a gente também vai falar daqui a pouco. Começando pela saída de bola, como é de praxe, bola saindo dos goleiros para os zagueiros, os meio-campistas se aproximando e os 2 laterais avançando ao mesmo tempo. Essa é a saída de bola do PSG. Faz uma falsa saída de 3. Na verdade, o terceiro elemento fica sendo o Navas, os 3 volantes muito próximos um do outro, e a equipe suporta a primeira pressão, dessa forma, com os 2 zagueiros muito abertos, forçando sempre que um centroavante escolha um dos zagueiros para poder marcar, e aí a opção sempre é a do lado oposto, e com um volante recuando, o camisa 10 da equipe adversária. Na França, muitas vezes as equipes jogam com esse sistema tático, 4-2-3-1, que varia para o 4-4-2, então quem auxilia essa primeira pressão, o centroavante, é normalmente o camisa 10 do time adversário. Ele normalmente acompanha esse recuo do volante. Então o zagueiro, normalmente, ele consegue superar essa primeira pressão com um passe em diagonal para o lado oposto. Então aqui, por exemplo, a gente teria o Kimpembe jogando pela esquerda, fazendo esse passe atravessado, para o Gueye desse outro lado do campo, para o volante que estiver do outro lado do campo. À medida que o time vai avançando, os 3 volantes se alinham. Deixa eu tirar aqui o time adversário rapidinho de campo. Os jogadores aqui se alinham e você vê que tem uma proximidade muito grande do meio-campista que está com a bola daquele lado do campo, o lateral e o ponta. Com isso, o ponta do lado oposto, ele vai se aproximar do setor de meio-campo, para ele poder ser uma opção de passe. Ou ele continua a jogada do lado dele mesmo, do lado em que a bola está. Isso vai depender muito da tomada de decisão desse meio-campista. Se ele decide progredir pelo mesmo lado do campo, isso vai influir diretamente na movimentação dos outros atacantes. Se ele decide progredir pelo meio, nesse caso aqui seria o Di Maria, o Neymar vai atacar o outro lado e o Mbappé vai fazer essa movimentação cruzada, vai fazer essa movimentação pelo outro lado do campo. Por isso que o Mbappé ele tem uma movimentação diferente de centroavante. Ele nunca fica entre os zagueiros, ele sempre ataca um dos lados. Então se o Di Maria fez essa jogada, o Neymar vai para o outro lado. Agora, se ele decide progredir por dentro, aliás, se ele decide progredir por fora, o Mbappé vai atacar o outro lado do campo e é o Neymar quem vai aparecer por dentro. Então sempre tem essa movimentação bastante coordenada e depende muito da velocidade desses jogadores, depende muito dessa individualidade. Então, quando a bola chega nos atacantes, é praticamente um contra-ataque, mesmo que a jogada surja de pé em pé, mesmo que surja de uma saída de bola. O PSG é muito dependente desses 3 elementos. Neymar e Mbappé aparecem mais porque são jogadores mais inventivos, mais construtores de jogo. O Mbappé é até mais finalizador e o Neymar surgindo muito bem ali como meia, que inclusive é uma das variações táticas que o PSG pode usar e deve usar na segunda partida contra o City. Deve jogar com uma dupla de volantes, no caso Verratti e Gueye, e deve substituir o Gueye não por outro meio-campista, que poderia ser o Rafinha Alcântara, poderia ser também
o Danilo Pereira, que começou os jogos contra o Bayern de Munique. Enfim, poderia ser um outro meio-campista, mas eu acho até mais interessante que jogue mesmo no 4-2-3-1. E aí algumas opções para o PSG. Poderia jogar com um outro ponta por aqui, pode ser o Draxler, manter o Mbappé como esse falso centroavante, né? E aí o time vai ter mais velocidade para poder atacar os lados do campo e manter Neymar e Mbappé numa posição mais centralizada. E outra possibilidade é ter o Mbappé de volta a esse lado do campo e ter um camisa 9 de fato no ataque, que pode ser o Icardi. Isso proporciona já alguma diferença tática, porque o Icardi é um jogador pouco móvel, mas ele pode, por exemplo, segurar a marcação do adversário. Se o PSG passar a ter Di Maria e Mbappé abertos, isso vai chamar muito a atenção dos laterais. E com o Icardi sendo um centroavante mais de área, ele naturalmente vai empurrar a defesa do adversário para trás, a dupla de zaga para trás. Isso pode dar mais liberdade para o Neymar do lado do campo e essa liberdade para poder cair nesses meio espaços também. Isso seria uma alternativa muito interessante, porém faria com que o Mbappé tivesse funções defensivas maiores quando o time não tivesse a perda da posse. Isso já não é tão interessante assim. É interessante sempre que o PSG tenha um jogador ali na sobra para que o Mbappé seja um dos caras preservados no momento defensivo. Por exemplo, quando joga no 4-3-3 mesmo, que é o sistema base do PSG, o Verratti é quem abre pela esquerda, o Di Maria volta pela direita, Neymar e Mbappé ficam aqui como dupla de ataque. Se é o 4-2-3-1, a mesma coisa. O Neymar fica ali como meia atacante, o Mbappé como centroavante, perdeu a bola, os dois pontas recuam, Neymar e Mbappé ficam como dupla de ataque mesmo. Quando o time recupera a bola, dentro dessa proposta de jogo, que inclusive foi a proposta que deu muito certo contra o Bayern no jogo de ida, a postura do PSG normalmente era recuperar a bola, levar para o lado do campo, seja com o lateral, seja com o volante, acionar o ponta em velocidade. E aí o ponta tinha sempre aquela tomada de decisão. Atacou por fora, Neymar por dentro, Mbappé pelo lado oposto. Atacou por dentro, Neymar no segundo pau, Mbappé no lado da jogada que ela surge. Se acontece com o Neymar, a mesma coisa. Se ele ataca por dentro, Di Maria por fora, Mbappé fazendo X do outro lado. Se Neymar ataca pela ponta, Mbappé do outro lado, Di Maria por dentro. Essa é a movimentação ofensiva do PSG. Não acho que é um repertório muito grande de jogadas. É uma coisa que me incomoda, inclusive no meio campo do PSG, que tem 3 volantes, um meio campo de bastante pegada, muita qualidade na saída de bola, mas não à toa o Neymar foi jogar como um meia mais construtor. Não só para que ele tivesse mais liberdade, mas que o PSG tivesse um pouco mais de qualidade nesse último passe. Então, me incomoda um pouco isso no meio campo do PSG, não tem ali um camisa 10, não tem um cara ali que coloque os atacantes na cara do gol, porque a construção das jogadas quase sempre vai ser pelo lado do campo, e quando o Neymar está por dentro, é preciso ter um mecanismo um pouco mais elaborado para poder fazer esse time fluir. Inclusive na segunda partida, contra o Bayern, o Neymar jogou aqui como camisa 10, o Mbappé também jogou por aqui, e ali era essa mesma movimentação. O Mbappé tinha essa liberdade para poder jogar no último terço do campo, o Neymar normalmente criava por dentro, aí aqui eram Draxler e Di Maria pelas pontas. Se o Mbappé caísse pela direita, o Draxler tinha liberdade pela esquerda. Se o Mbappé caísse pela esquerda, o Di Maria tinha liberdade pela direita. Mas isso encaixotava um pouco o Neymar centralizadamente, que ficava muito mais como garçom do que como atacante. Isso então prende um pouco o Neymar na criação das jogadas. Ele fica muito sendo aquele cara cerebral e menos aquele cara inventivo, driblador que a gente sempre conheceu desde os tempos de Santos. Então essa é a análise rápida do PSG, uma análise bastante superficial, como todas as análises rápidas que a gente fez, mas se você observou algum padrão de jogo diferente, pode deixar nos comentários, contribuir. Esses são os padrões que eu consegui detectar nas partidas do PSG que eu vi na temporada e também com base em algumas outras análises que eu consultei. Claro que a gente também precisa consultar outro material de estudo para poder se embasar e poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês que são inscritos aqui do Pautas e Táticas. Se você está conhecendo o canal agora, seja bem-vindo. Gostou da análise? Gostou de outros vídeos que você viu? Também se inscreva no canal, espero merecer a sua inscrição. Compartilhe o conteúdo com os amigos e, é claro, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!